A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós vamos dar continuidade na série de estudos que nós temos feito na primeira carta de João. Temos meditado nesta carta e encontrado nela lições preciosas. Hoje, prosseguindo, vamos fazer leitura do texto que se encontra em 1 João capítulo 3, dos versículos 1 ao 10, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Vamos orar neste momento. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença nesta hora e louvamos o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por o dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem nos dado vida. Obrigado porque o Senhor tem suprido com todas as necessidades que temos, Senhor. E pela tua graça, Senhor, nós não temos falta de nada, Pai querido. Obrigado pelas provações, pelas lutas que vêm sobre a nossa vida, Pai. E sabemos que mesmo em meio a elas, o Senhor tem nos guardado, tem nos apontado o caminho, Pai querido, tem direcionado as nossas vidas de maneira que, mesmo nas lutas, o Senhor trata o nosso caráter e nos torna semelhantes a Cristo, Pai, e nos dá a esperança, Senhor, de um dia estarmos com o Senhor na eternidade, onde todas as dores e lutas e provas passarão, Pai. Senhor, nós, neste momento, vamos meditar na Tua palavra e queremos pedir que a Tua graça seja sobre nós, que o Teu perdão seja sobre as nossas vidas, que aqueles pecados que nós temos cometido contra o Senhor e que Te desagradam, Pai querido, e aquilo que nós fizemos nesse dia ou deixamos de fazer, Papai, que o Senhor nos perdoe, nos purifique do pecado e da injustiça, Papai querido, e, Senhor, nos conceda da Tua graça para entendermos a Tua palavra, Senhor, para sermos alimentados por ela, para sermos fortalecidos pela Tua palavra, para sermos confrontados naquilo que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Por isso eu oro, Senhor, que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas, nos dando o entendimento, Pai, da Tua palavra, Papai. Abençoa cada pessoa que vai assistir, Pai querido, a esta mensagem, bem como cada pessoa, Senhor, que vai ter contato, Senhor, com essas pessoas, Pai querido, que a Tua bênção, Senhor, seja sobre a vida dos Teus servos, que a Tua bênção seja sobre a vida da família dos Teus servos, Pai, que a Tua palavra inspire, Senhor, pessoas, Papai, a testemunharem de Ti, que a Tua palavra fortaleça todos aqueles, Pai querido, que nela meditarem, que a ela forem expostos, Pai. Abençoa-nos, Senhor Todo-Poderoso, com a Tua mão e aplica estas verdades que nós vamos meditar aqui aos nossos corações, Pai, e que o Teu santo nome seja glorificado por meio das nossas vidas e da nossa obediência e da nossa fidelidade à Tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Bem, meus irmãos, na nossa última meditação,
nós vimos que o apóstolo João ele tratou sobre a maneira como os falsos mestres estavam atacando a igreja com as suas heresias. Aí João fez uma distinção entre os hereges, os falsos mestres e os verdadeiros cristãos, demonstrando que os verdadeiros cristãos têm duas marcas muito claras, que são a unção do Espírito Santo na sua vida, ou seja, a marca, a presença, o agir, o direcionamento, os dons do Espírito Santo sobre a sua vida. E, em segundo lugar, o conhecimento da palavra de Deus, que só podem ter aqueles que são filhos de Deus, que são iluminados pelo Espírito Santo, que conseguem discernir verdades espirituais na palavra de Deus. Nós vimos também que João ele definiu o tipo de heresia e o que essa heresia estava causando em meio à igreja daquela época, que era a negação de Jesus Cristo como o Messias e, em consequência disso, a negação do próprio Pai, porque o texto bíblico diz que aquele que não tem o Filho não tem também o Pai, aquele que nega o Filho, Jesus Cristo, e a sua obra e a maneira como ele veio, acaba negando o Pai, porque Jesus Cristo foi enviado pelo Pai como Messias para salvar o seu povo dos seus pecados. Aí João ele finalizou descrevendo as maneiras de se proteger contra a heresia, que são permanecer firmados no Evangelho, firmados na palavra de Deus e permanecer num relacionamento com o Espírito Santo que faça com que o Espírito se torne presente nas nossas vidas. Na passagem que nós vamos refletir hoje, João ele aponta razões importantes para o cristão levar uma vida pura, uma vida de consagração ao Senhor. E que razões são essas? Em primeiro lugar, o grande amor de Deus e os males que o pecado causa, impossibilitando os filhos de Deus de viverem na prática do pecado, inclusive quando eles se dão conta desses males e a presença de Deus é algo real na vida dos cristãos e o amor de Deus é algo real, eles não podem viver na prática do pecado. Comecemos falando então um pouquinho do grande amor de Deus, que os versículos 1 ao 3, eles nos apresentam um pouco dessa questão, no texto que nós fizemos leitura. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Então, o verbo colocado aqui, esse vede, essa chamada de atenção aqui, ela é uma ordem em relação ao grande amor de Deus, que é provado por nós pelo fato de nós termos sido adotados como filhos de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, nós vemos uma palavra onde Paulo usa o termo adoção. Vejamos esse texto, Romanos capítulo 8, dos versículos 12 ao 17, falando um pouquinho a respeito da adoção. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai.
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, o texto bíblico aqui ele afirma que nós recebemos da parte de Deus um espírito de adoção, irmãos. E o termo adoção aqui, ele é utilizado no sentido de filho adotado. Por Paulo, ele é utilizado como alguém que é adotado, e passa a fazer parte da família por adoção. Então, é um termo interessante aqui, mas diferente do que João usa. Porque aqui João usa o termo filhos, no sentido de geração. Enquanto Paulo utiliza filho adotado, aqui João utiliza o termo filho como filho gerado. Então, e são termos diferentes e nos mostram o grande amor de Deus por nós, no fato de que o Senhor, ele não apenas nos adotou como filhos, mas ele nos transformou, ele nos regenerou, ele nos gerou de novo para uma nova vida. Nós fomos tornados filhos dele verdadeiramente. É muito diferente, por exemplo, quando uma pessoa é adotada, quando nós vemos nos dias de hoje uma pessoa que ela é adotada, ela pode até ser registrada como se fosse parte da família. A família que a adotou recebe um documento, ela vai estar debaixo da tutela daquela família, daqueles pais ali. Todavia, ela realmente não é um filho sanguíneo. Ele vai ser sempre um filho do coração, um filho amado, mas um filho adotado, que nasceu de uma outra mãe, que foi gerado por um outro pai. E aqui o texto bíblico aponta para o fato de uma geração por Deus. Ou seja, Deus fez uma obra no nosso íntimo, nos tornando filhos dele. Ele nos colocou na sua família, ele nos libertou do poder do pecado, ele nos deu capacidade de nós nos relacionarmos com ele e compreendermos a sua vontade. É nesse sentido que nós fomos agora gerados ou tornados filhos por esse amor de Deus. Então, a filiação aqui, ela é uma realidade presente nas nossas vidas, mas que ainda ela vai se completar no futuro. O que nós somos hoje, como é dito aqui, e nós temos um texto lá em Romanos 8, 29, que nos diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Está havendo uma transformação nas nossas vidas. Nós já temos algumas semelhanças com Cristo, nós estamos sendo santificados por Cristo, mas vai chegar um momento em que nós vamos ser transformados num corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, e em tudo nós seremos semelhantes ao Senhor. E é nesse sentido que João diz aqui, que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Ou seja, nós vamos, num momento, ser transformados à semelhança de Jesus Cristo. João vai dizer que a obra operada por Deus em nós, ela faz uma distinção, inclusive, entre nós e o mundo, que impede que nós sejamos conhecidos do mundo. O texto bíblico diz, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, aquilo que foi operado já em nós não permite que o mundo nos reconheça num sentido espiritual. Nós fomos tirados desse mundo e introduzidos na família de Deus. Há aqui uma
desarmonia espiritual entre nós e aqueles que não são de Deus, aqueles que rejeitam o nosso Deus em consequência, eles rejeitam a nós também, né? Que estamos sendo moldados à semelhança do seu Filho, como diz o texto bíblico. Um outro aspecto que João trata aqui, né, são os males do pecado. É a partir do verso 4 até o verso 6, João ele vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. O apóstolo João constantemente nos chama a atenção para a nossa atitude e posicionamento em relação ao pecado. O pecado, ele é uma presença nas nossas vidas por causa da nossa natureza pecaminosa. O pecado, ele nos assedia, o pecado, ele tenta nos seduzir. No entanto, a Bíblia, ela fala a respeito do pecado como algo que deve ser rejeitado por nós, como algo que deve ser um acidente nas nossas vidas. Quando João fala aqui a respeito da lei de Deus, a lei de Deus, elas são os princípios, ou ela é constituída por princípios estabelecidos pelo próprio Deus como regras de orientação, de conduta, do melhor viver da vida do cristão, de um viver que agrade a Deus, de um viver pleno, né? E que traz benefícios espirituais para as nossas vidas, para aqueles que se submetem a eles, para aqueles que são servos de Deus. Então, toda vez que alguém quebra um princípio estabelecido pela lei de Deus ou se omite de praticá-lo, isso aí é pecado. E o texto bíblico diz que Jesus ele se manifestou para tirar os pecados. E nós encontramos essa afirmação escriturística em textos que nos mostram, em primeiro lugar, que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 1 e versículo 21. Esse é o propósito de Cristo, ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito lá em João 1:29. A Bíblia nos mostra que Jesus ele levou sobre si os nossos pecados. E não apenas isso, mas Jesus quebrou o poder do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Lá em Romanos 6, os versos 11, 12 e 14, nós temos um esclarecimento de Paulo a respeito disso. Romanos 6, 12, 13 e 14. Diz assim o texto: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o texto ele é muito esclarecedor, irmãos, aqui, porque ele fala que o pecado ele não tem mais domínio sobre nós, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida, nós fomos gerados para uma nova vida. E agora nós temos um domínio sobre a nossa natureza à medida que nós nos submetemos a Deus, à medida que nós nos fortalecemos com a sua palavra, à medida que nós nos enchemos com o seu Espírito Santo. Já o pecado não tem mais poder para dominar as nossas vidas como outrora ele dominava e como ele domina ainda a vida daqueles que não estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, eles não têm uma outra opção senão pecar. E além disso, eles sentem prazer no pecado, porque eles não têm um compromisso com a palavra de Deus, eles não têm um compromisso com o Espírito Santo, uma obra de transformação não foi feita na vida deles, então eles são realmente dominados pelo pecado, coisa que nós, como cristãos, já não somos. Nós temos a capacidade de resistir ao pecado por meio da obra de Cristo nas nossas vidas. E um terceiro ponto que nós devemos de analisar é a impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado. Dos versos 7 a 10, o texto diz assim:
Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto se manifestou, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, a prática da justiça contida na lei, na palavra de Deus, é a maneira como nós imitamos e correspondemos o Deus justo. Os gnósticos que nós temos tratado, que eram os hereges, aos quais João combate na sua carta, eles queriam enganar os cristãos ao afirmar que para alguém ser salvo precisava praticar rituais de purificação, rituais de elevamento espiritual, alguns rituais que só eles possuíam a orientação. Agora, João diz que o que caracteriza o verdadeiro cristão, qual é a marca do verdadeiro cristão? Andar de acordo com a justiça estabelecida por Deus na sua palavra. Não existe um mistério sobrenatural. O que existe é que aqueles que são filhos de Deus foram regenerados, são habitados pelo Espírito Santo e andam de acordo com a palavra de Deus, com a justiça da palavra. E aí o texto bíblico ele faz uma distinção que é forte aqui, irmãos. O texto bíblico deixa bem claro, ele não coloca a ideia de que as pessoas são todas boas, de que nós temos que tomar algum cuidado, porque alguns que não estão na igreja podem ser filhos de Deus. E aí o texto bíblico deixa bem claro, ele faz uma distinção. A prática do pecado é do diabo, o texto bíblico nos deixa claro. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, primeira coisa que nós devemos de considerar, aquele que pratica, e a ideia de prática é a ideia de algo que é constante. Aquele que vive constantemente na prática do pecado, não é como na vida do cristão, que o pecado é um acidente e que depois do pecado vem a tristeza, vem o arrependimento, vem o remorso. A pessoa verdadeiramente, os que são filhos de Deus, quando pecam, ficam consternados por seu pecado. Agora, nós nos deparamos com pessoas, e até pessoas que vêm na igreja às vezes, porque participar de uma reunião numa igreja não significa compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra, compromisso com a verdade. Pessoas nos mais distintos lugares frequentam as mais diferentes igrejas e não têm nenhum compromisso com Deus, com a sua palavra e vivem na prática do pecado. Assim como aqueles que não frequentam igreja nenhuma e que vivem na prática do pecado. E o que o texto bíblico diz? Que eles são do diabo, porque o pecado procede do diabo. Aquele que pratica o pecado, ele vem do diabo, o diabo vive pecando desde o início. E Jesus se manifestou exatamente para isso, para regenerar um povo para si, para destruir as obras do diabo, para destruir o pecado, para destruir o mal, para destruir a injustiça, irmãos. Então, nós temos uma distinção bíblica, não é uma distinção de algum grupo religioso, não é a distinção de um pastor, é uma distinção bíblica, uma separação clara entre aqueles que vivem na prática do pecado e que não são de Deus de maneira nenhuma, e que os falsos mestres daquela época, como os dos nossos dias, como aqueles dos nossos dias que não têm um verdadeiro compromisso com a palavra de Deus e que vivem pecando, são esse tipo de pessoa. Agora, essa distinção fica muito clara. Nós precisamos analisar isso e ter bem claro. Pecado para nós é um acidente.
Inclusive, o texto bíblico vai mostrar claramente isso, que a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. O verso 9 e o 10 vão dizer: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, nós temos bem claro aqui, em primeiro lugar, há uma distinção entre quem é filho de Deus e quem é filho do diabo, e há uma clara explicação a respeito de que nós, que somos cristãos, não vivemos na prática. A prática é uma constância. Pecamos ocasionalmente, pecamos por algum descuido, pecamos por algum pensamento que temos, por alguma palavra que dizemos, por alguma atitude que não deveríamos de ter. Pecamos quando deixamos de fazer alguma coisa que devíamos de fazer, algum mandamento bíblico que nós não cumprimos. Ocasionalmente pecamos. E somos instruídos pela palavra de Deus a nos arrependermos e a consertarmos esses pecados e a não pecarmos mais. Isso não é uma prática constante de pecado na vida do cristão. O cristão peca acidentalmente, o Filho de Deus peca porque ainda tem uma natureza contra a qual ele luta, o que permite, inclusive, que nós sejamos humildes, faz com que nós não tenhamos orgulho no nosso coração, porque nós vemos que a cada momento da nossa vida nós carecemos de Deus, nós carecemos da sua palavra e que somos pecadores salvos pela graça de Deus. E que por isso somos capazes de nos manter fiéis, de nos manter obedientes e somos perdoados pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então tudo isso gera temor em nós e faz com que nós rejeitemos o pecado e tenhamos práticas, características em nós de verdadeiros cristãos. Pessoas que não vivem pecando e, como diz o texto bíblico aqui, que amam os seus irmãos, porque o que é dito aqui é o contrário. Todo aquele que não pratica a justiça e não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Ou seja, os filhos do diabo são caracterizados por isso, não praticam a justiça contida na palavra, na lei de Deus, e não amam os seus irmãos. Nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, temos um compromisso com a verdade. Não vivemos na prática do pecado. Temos o amor de Deus derramado nos nossos corações. Amamos os nossos irmãos. Que Deus, ele assim nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós, irmãos, estivemos meditando então nesta ocasião a respeito deste texto de 1 João, capítulo 3, que destaca o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Como o Senhor ele nos amou ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, ao ponto de ele ter dado o seu filho por nós. Aí nós fomos confrontados nessa ocasião com os males que o pecado causa, tendo a palavra de Deus feito a distinção entre aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo, inclusive demonstrando que a prática do pecado é impossível para aqueles que são filhos de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos na obediência da sua palavra, numa atitude de verdadeiros filhos, no temor daqueles que pertencem ao Senhor e que não vivem pecando, e como pessoas que têm um compromisso com a verdade de Deus e que têm amor pelos seus irmãos. Que Deus nos abençoe com a sua bendita palavra. Vamos mais uma vez orar ao Senhor e agradecer por essa oportunidade que Ele nos concedeu de meditarmos na palavra. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos pela Tua misericórdia, nós agradecemos, Senhor, pelo Teu amor bendito, Pai. Obrigado por esta palavra, Senhor, que
aponta, Senhor, verdades bíblicas importantes a respeito do teu amor por nós, a respeito da maneira como o Senhor nos adotou como filhos, permitindo que fôssemos chamados filhos de Deus, Pai querido. E isso faz, Senhor, com que nós tenhamos uma atitude, Pai querido, de santidade, de compromisso com a Tua verdade, evitando, Senhor, o pecado nas nossas vidas, Senhor, e sendo gratos, porque a obra que o Senhor fez nas nossas vidas não permite que nós vivamos na prática do pecado, sendo nós verdadeiros filhos de Deus. Abençoa-nos, Senhor, para que cada vez estejamos mais comprometidos com a Tua palavra, com a Tua verdade, e que possamos, Senhor Todo-Poderoso, viver uma vida de pessoas cheias do Teu Espírito Santo, Pai. Abençoa Teu povo, abençoa cada um que vai assistir esta mensagem, bem como seus familiares, e que o Teu nome seja glorificado, Papai querido, nas nossas vidas e através das nossas vidas. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima ocasião em que estivermos juntos.